São 8h33, hora de conversar com a Mônica Bergamo, nossa colunista de todas as manhãs. Depois do carnaval, a Mônica volta aqui para falar sobre o coronavírus, primeiro caso confirmado no Brasil. Bom dia, Mônica. Bom dia, Barão, bom dia a todos. Pois é, primeiro caso confirmado no Brasil e São Paulo, onde chegou o vírus, né, pelo menos de forma confirmada ontem, se prepara para uma verdadeira guerra, né, contra esse vírus. O governo de São Paulo decidiu criar um comitê de contingenciamento, Barão, para enfrentar a chegada do vírus aqui. Ele vai ser coordenado pelo infectologista Davi Wippe e vai reunir os maiores especialistas em doenças contagiosas do estado, como o infectologista Marcos Bolos, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, o diretor do Hospital Emílio Rivas, Luiz Carlos Pereira Júnior, entre outros, né? O que me disse hoje de manhã o doutor Davi Wippe? Ele disse que já foi, sim, contatado para assumir essa função. Segundo ele, São Paulo está preparado para enfrentar o vírus. Por quê? Porque o estado já passou por outras epidemias, como a do H1N1, e em 2009 foram registrados 1.900 casos na capital, você se recorda, né, Barão? 9.000 em todo o estado. Portanto, segundo ele, há planos de contingenciamento já elaborados para enfrentar epidemias e, portanto, que podem servir para o enfrentamento do coronavírus aqui em São Paulo, que está sendo a porta de entrada desse vírus. Esses planos precisam ser atualizados e implementados. Que providências que eu perguntei para ele? Ele falou que vai ter uma reunião hoje, vai ter uma coletiva mais tarde, mas que tipo de providência já pode ser tomada? Por exemplo, a separação de leitos em hospitais públicos e privados, exclusivamente para receber os pacientes infectados, porque eles têm que ficar totalmente isolados. Então, até agora, quer dizer, você tinha algumas suspeitas de casos, nada confirmado, portanto, não tinha nada separado em hospitais. Agora, você vai precisar ter leitos isolados em hospitais públicos e privados para receber eventuais pacientes e deixá-los separados de todos completamente e evitar que o vírus, por exemplo, se dissemine em hospitais. Haverá medidas também de proteção a profissionais de saúde, estudos rigorosos sobre o fluxo de entrada dos pacientes no sistema, né? Quer dizer, onde é que um paciente que está com uma coriza, que está com uma tosse, que está com uma suspeita vai? Primeiro vai num posto de saúde. Então, como que isso vai ser preparado? Que proteção vai ter para os profissionais de saúde? Que fluxo você vai ter? Para onde você vai mandar essas pessoas? Tudo isso vai ser anunciado logo mais, Barão. Aí eu estava perguntando essa coisa dos hábitos das pessoas, né? Quer dizer, já tem aí todas as indicações, tem que lavar a mão, tem que colocar a mão na boca antes de tossir, uma série de detalhes. Mas, por exemplo, uso de máscaras. A gente vai usar máscaras, eventualmente, se o vírus se espalhar de uma forma rápida? Como é que você faz isso? As máscaras, você tem que usar 3 máscaras por dia no mínimo, descartar as máscaras ao longo do dia. 600 milhões de máscaras por dia, quer dizer, vai ter produção de máscara aqui no Brasil para isso. Então, por isso, a população vai ter que ser bem esclarecida para fazer o que de fato é necessário e não sair correndo atrás de máscara para comprar, porque não vai ter máscara para todo mundo durante um período longo. Portanto, são essas e outras questões que vão ser tratadas, Barão, por esse comitê de contingenciamento que deve hoje já fazer alguns anúncios, Barão. Pois é, a grande questão para mim, Mônica, é a seguinte: você tem hoje uma realidade da saúde pública do Brasil que, convenhamos, está longe de ser minimamente falar de saúde, chamada de saúde pública, né? Se a gente vai ter uma condição específica para esse vírus, não sei não. Esse caso agora desse senhor em São Paulo está sendo tratado no Albert Einstein, né? Ou seja, um hospital referência, hospital particular. Para quem não tiver essa condição, vai fazer o quê? Qual é o sistema que não estou falando só do governo de São Paulo, né? Estou falando que todos os outros locais do país vão dar minimamente para deixar essa pessoa isolada, num lugar ali suspeito, em quarentena, né? Vai ter estrutura para isso, sabendo como é que funciona a saúde pública em nosso país? Sinceramente, tenho muitas dúvidas. De qualquer forma, está aí a Mônica Bergamo trazendo detalhes e mais tarde deve ter essa entrevista coletiva para explicar como é que vai funcionar passo a passo a situação especificamente do estado de São Paulo. Afinal de contas, aqui o primeiro caso confirmado do coronavírus. Se São Paulo conseguia enfrentar esse desafio de não deixar o vírus se espalhar, né, Barão, ou não de forma importante, quer dizer, já é um... Sim. Tem impacto no Brasil inteiro, né? Então é isso que nós vamos esperar e ver qual é a capacidade, a possibilidade de contenção, como ele disse, guerra é guerra, vamos ver qual é a capacidade, quais são as armas que tem São Paulo para esse primeiro enfrentamento no Brasil, Barão. Mônica Bergamo volta amanhã conversando com a gente nesse mesmo horário. Um beijo, Mônica, até lá. Beijo, até.